Então, na aula 1, a gente estava falando sobre o plano médio coronal. É o plano que divide o corpo em parte anterior e posterior aproximadamente iguais, aqui, ó, simetricamente iguais. Esse é o plano médio coronal. Continuando aí a nossa aula, plano horizontal e axial já falamos. Então, ó, plano sagital divide o corpo em direita e esquerda. Plano coronal divide o corpo anterior e posterior. Médio coronal divide o corpo em anterior e posterior em partes exatamente iguais. Plano horizontal e axial divide o corpo em superior e inferior. E nós temos o plano médio sagital. O que é, professor Marcos, o plano médio sagital? O plano médio sagital é uma linha que vai dividir o corpo também em partes iguais. Está escrito aqui, ó. Plano médio sagital situado na linha média. Esse plano médio sagital também chamado de plano mediano, né? Plano mediano. Vai dividir o corpo em partes direita e esquerda, só que simetricamente. Continuando aí a nossa aula, a gente observa aqui, por exemplo, uma ressonância magnética no córtex sagital. Aqui nós só observamos o lado, vamos dizer assim, direito desse paciente. Aqui nós observamos que foi retirada a parte anterior e nós estamos enxergando do meio para trás, plano coronal. E aqui nós observamos o corte axial ou transversal. Eu costumo dizer que o corte axial transversal é como se você pegasse uma salsicha e cortasse ela em vários gominhos e tirasse uma parte e estivesse visualizando a parte interior. Esse plano aqui é muito utilizado, por exemplo, na visualização dos exames por ressonância magnética e tomografia computadorizada. Plano de base do crânio, formado pela união das linhas que passam pelas margens infraorbitárias e pelas margens superiores do meato, também chamado de antropológico ou plano de Frankfurt, é utilizado em ortodontia e no estudo topográfico do crânio para medir localização de pontos e estruturas específicos. Tá? Esse plano de Frankfurt é exatamente essa linha aqui, ó, que passa na parte inferior da órbita. Ok? Ele passa na parte inferior da órbita. E o plano de oclusão, que a gente diz que é o plano de mordida, muito utilizado em odontologia. Só para a gente entender melhor esses conteúdos, aqui nós temos a parte anterior ou ventral e aqui nós temos a parte posterior ou dorsal. Para as mãos a gente tem que tomar um certo cuidado. Em que sentido, professor, que a gente tem que tomar um certo cuidado? Vamos lá. A gente com as mãos tem que tomar um certo cuidado, porque a parte da palma eu chamo de parte palmar, e é a região anterior. A parte de trás da palma eu chamo de região dorsal. Continuando nossos estudos. Posições gerais do corpo, utilizados na enfermagem, na fisioterapia, utilizado na radiologia. Vamos lá, decúbito dorsal. Então, decúbito dorsal, a gente diz que o paciente está supinado também. Ele está deitado de costas, com a barriga para cima, decúbito dorsal. Decúbito ventral, ao contrário, a gente diz que o paciente está pronado. Ele está deitado sobre o ventre, sobre a região do abdômen. Posição de Trendelenburg. É aqui que começa a complicar mediante os nomes. É só você guardar. Em vez de você guardar esse texto todo aqui, Trendelenburg, cabeça mais baixa que os pés. Se a Trendelenburg é a cabeça mais baixa que os pés, a posição de Fowler, a cabeça, como vocês podem observar aqui, mais altas que os pés. Então, essas são as posições gerais, utilizado para exame, cirurgia, tratamento. Dorsal, paciente deitado sobre as costas. Ventral, paciente deitado sobre o ventre. Trendelenburg, cabeça mais baixa que os pés. Fowler, cabeça mais alta que os pés. Posição de Simes. Posição aí em decúbito oblíquo.
paciente deitado sobre o seu lado esquerdo, ok? Essa é a posição de Siemens. E nós temos aqui a posição de litotomia, posição ginecológica, onde as coxas serão abduzidas, joelho flexionado e rodado externamente, apoiado pelo suporte de tornozelo, de joelho, né? Como vocês podem observar aqui. Vamos falar aqui de incidências. Vamos lá. O que seria incidência mesmo? É onde o raio entra, onde o raio sai. O que é, professor, uma incidência póstero-anterior? Significa que o raio está entrando na região dorsal posterior e saindo na região anterior ou ventral. O que é uma incidência AP? Significa que o raio entra na região anterior e sai na região posterior, ou seja, é o inverso da incidência PA. Lembrando que incidência nós estamos nos preocupando onde o raio entra, onde o raio sai. Aqui nós temos as incidências oblíquas, AP e PA. Por que incidências oblíquas? Toda oblíqua ela terá um ângulo, como você pode observar aqui, a mão observa que a mão ela não está sobre o chassi. Observa um afastamento. Observa que ela está fazendo um ângulo de 45 graus. Por exemplo, essa aqui é uma incidência então oblíqua, já que a mão está fazendo um ângulo de 45 graus, a gente diz que essa é uma incidência oblíqua PA, porque o raio entra na região posterior e sai na região anterior. Diferentemente aqui do pé, incidência oblíqua AP, porque o raio entra na região anterior e vai sair na região posterior. Dá uma olhadinha para cá, incidência médio-lateral e lateral-medial. Eu tenho que voltar em posição anatômica para eu explicar esses dois termos, médio-lateral e lateral-medial para vocês. Deixa eu voltar aqui na posição anatômica para a gente entender melhor. Dá uma olhadinha aqui, foi algo que eu esqueci de falar. Essa região aqui é o lado direito e esse aqui é o lado esquerdo. Lado direito, lado esquerdo do paciente. Tá vendo toda essa superfície aqui? Deixa eu pegar um lapisinho aqui para ver se a gente consegue fazer toda essa região aqui, eu digo que isso é a região lateral. Deixa eu mudar a cor aqui agora. Tá vendo toda essa superfície aqui, professor? Sim, e daí? Eu digo que essa é a região medial. Agora, por que lateral e medial? Isso está fazendo alusão com a linha média. Nós temos aqui o plano mediano. O que é o plano mediano? É o plano que passa, exatamente aonde? No centro do corpo. Tudo que tiver próximo a essa linha, eu vou chamar de medial. E tudo que tiver afastado dessa linha, eu chamo de lateral. Então, é importante a gente salientar todas essas informações antes de a gente prosseguir com plano medial, incidência médio-lateral, incidência lateral-medial. A gente vai fazer uma pausa. Na volta eu vou explicar para vocês esses termos aqui. Incidência médio-lateral, incidência lateral-medial.